Ok, bom dia. Meu nome é Silvana Garcia, eu sou professora da Escola de Arte Dramática da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sou diretora de teatro e estou aqui nesse momento como pesquisadora, como parte integrante desse projeto Digitalização e Difusão do Acervo Sonoro e Audiovisual do Arquivo Multimeios, aqui no Centro Cultural São Paulo. Isso significa que, nesse momento, um segmento importante da produção que está arquivada no Multimeios está sendo digitalizada. São espetáculos cujos áudios estão sendo digitalizados e cobrindo um período de 1975 a 1995. O meu papel como pesquisadora é de lançar um olhar sobre essa produção e extrair dela aqueles espetáculos que compõem nesse conjunto aquilo de mais significativo aconteceu e que representa vertentes ou representa momentos importantes de transformação ou das transformações que ocorreram no panorama da produção nessas 2 décadas. Essa tarefa é uma tarefa muito difícil porque esse panorama é muito vasto. 1975 até 1995 tem uma produção exuberante com várias vertentes que oferecem muitos possíveis recortes. Esse período de 1970 é um período que vai abranger grande parte da produção que teve ainda sobre ela uma ação muito forte, muito virulenta da censura, da repressão que vigia naquele momento do regime militar. E, aos poucos, à medida que avançamos em direção à década de 1980, esse panorama vai sendo um pouco mais, digamos, desanuviado e nós começamos a ter, então, novos segmentos de produção acontecendo, novas ocorrências, de novos agentes, de novas figuras que passam a integrar o panorama dessa produção, e resultando, digamos, num momento muito fértil das artes cênicas na cidade de São Paulo. Não só em São Paulo, também no Rio e em outros estados, mas fundamentalmente estamos centrados nessa pesquisa no material que é coletado aqui no estado de São Paulo. Para realizar esse trabalho crítico sobre o acervo, eu estabeleci alguns, vamos chamar de algumas tendências que são importantes de serem observadas ao longo dessas 2 décadas. Para nossa conversa de hoje, eu escolhi 2 segmentos que me parecem importantes. Um deles é a tradição de teatro de grupo. E o outro segmento é aquilo que eu chamaria de renovação da dramaturgia e da cena. É claro que são títulos provisórios apenas para que possamos organizar, digamos, essa visada panorâmica sobre essas 2 décadas. Eu peço licença para eventualmente consultar aqui os meus papéis, porque é muito difícil reter todos os dados com datas e etc. Na cabeça, mas tentando trazer para vocês um pouco esse panorama recortado e tentando situar alguns dos espetáculos que estão sendo digitalizados nesse momento e incluí-los, inseri-los no contexto dessa produção. Eu começaria falando da tradição dos coletivos. Nós temos 3 décadas, 70, 80 e 90, que têm características bem diferentes nessa produção. Num primeiro momento, nós temos grupos que na cidade de São Paulo se deslocam para as periferias para justamente fugir
dos centros de produção, no qual o olhar da censura e da repressão eram mais insistente, e se deslocam para as periferias buscando um contato com novos públicos, não é? Aquela ideia de Milton Nascimento, a arte deve ir onde o povo está. Desses grupos que eu chamei de grupos militantes ou teatro independente dos anos 1970, nós temos ainda um representante que permanece, que atravessou todas essas décadas, que é a União Iolo Vivo. Ele é o mais típico representante desse segmento de grupo. O segundo segmento é o teatro da contracultura, um teatro que reuniu jovens atores e atrizes, vindos principalmente de uma classe média urbana, e que buscavam uma forma de expressão própria, estavam tentando representar no teatro suas próprias experiências, e tentando encontrar formas de comunicação com outros jovens seus semelhantes e que fugissem um pouco dos moldes do teatro que se fazia, que fugissem um pouco dos temas e assuntos que eram tratados normalmente no teatro. Então, são experiências extremamente renovadoras da linguagem do teatro, justamente porque isso faz parte da própria busca desses coletivos. Enquanto o segmento anterior, o envolvimento era mais político, mais preocupado com uma inserção junto às comunidades periféricas, esses grupos queriam justamente tratar dos seus temas, das suas necessidades expressivas e da possibilidade, como eu digo, de respirar um pouco acima, não é, desse teto que era baixo e que estava, digamos, lançando sobre a produção cultural e principalmente a produção teatral dos centros urbanos uma ação de censura, de repressão e até de risco. Né? Se nós nos lembrarmos da ação do CCC, do Comando de Caça aos Comunistas, que espancou, agrediu os atores e atrizes de Roda Viva um pouco antes, né? No final da década anterior. Então, esses grupos tiveram importantes representantes como o Pó de Minoga, o Teatro do Ornitorrinco, e um grupo em especial, que é o Asdrubal, trouxe o trombone. Talvez esse grupo seja o mais representativo desse segmento, embora todos eles tenham tido trajetórias muito particulares e com elementos extremamente significativos para a produção do teatro na época. Desse grupo, por exemplo, uma das peças que está sendo digitalizada no momento é o Trate-me-Leão, na direção de Hamilton Vaz Pereira, que era o diretor do grupo. Essa é uma peça de 1977 e que é muito importante que esse áudio, por exemplo, esteja sendo digitalizado nesse momento, porque todo o universo sonoro da peça, todos os ruídos, todas as ações que normalmente no teatro ou eram feitas com sonoplastia ao vivo ou eram feitas com sonoplastia gravada, eram realizadas na cena pelos próprios atores. Então, há mais um motivo para que esse áudio, a existência do registro de áudio dessa peça seja importante, não é? Eram atores como Regina Casé, como o próprio Hamilton Vaz Pereira, que estavam nesse momento, Nina de Pádua, e outros atores que estiveram ali participando desse coletivo, que fizeram com que toda uma geração de jovens se interessassem pelo teatro, que voltassem a frequentar e muitas vezes que passassem a frequentar o teatro, atraídos, digamos, por essa juventude viva, inquieta, que buscava de alguma forma um lugar de expressão e um lugar de representação das suas próprias inquietações no panorama do teatro.
Essa produção de grupos é uma produção que não só nesse momento emergiu em São Paulo e no Rio, mas em outros estados também. Por exemplo, a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês, no Rio Grande do Sul, o Emboaça, no Sergipe, o Vivencial de Versiones, em Pernambuco. Então, constitui, digamos, um momento em que começa a haver uma produção novamente de teatro de grupo a partir principalmente da segunda década de 70. Nos anos 80, nós temos um perfil um pouco diferente de grupos, e essa década é uma década que muitos pesquisadores entendem como sendo a década dos grandes encenadores. Ou seja, foi um momento em que o teatro ganha novos diretores, novos encenadores, como, por exemplo, o Gerald Thomas, como, por exemplo, o Antunes Filho, que se estabelece nesse momento, no começo dos anos 80, no CPT do SESC, né, como Ulisses Cruz. São diretores que vêm contribuir para uma renovação da cena. São diretores ousados, são diretores que, de algum modo, trazem já, alguns deles até a formação da academia, e eles vão compor com novos grupos que começam a surgir também já de uma forma um pouco mais estabelecida, como é o caso do Grupo Galpão, de Minas Gerais, que se estabelece em 82, mas que ganha projeção nacional e internacional a partir de 1992, com seu espetáculo Romeu e Julieta, dirigido justamente por Gabriel Vilela, um egresso da Escola de Comunicações e Artes da ECA. Não é? Essa produção, essa parceria de Vilela com o Grupo Galpão vai render ainda um outro espetáculo importante, que é o Rua da Amargura, de 1984. Em São Paulo, nós temos o Lume, né, que é um grupo de Campinas, que também faz um trabalho de pesquisa do trabalho de ator, centrado no trabalho de pesquisa do ator. E temos também aqui em São Paulo o pessoal do Vitor, que é um grupo que nasce em 1975 e que vai realizar, na virada da década, o espetáculo Na Carreira do Divino, do Carlos Alberto Sofredini, sob a direção de Paulo Betti. Esse é outro espetáculo que está sendo também digitalizado pelo acervo nesse momento. É um espetáculo muito importante, porque ele é um espetáculo que traz um elemento da cultura caipira paulista, não é, que não tinha muita presença nos palcos e na dramaturgia, também feito por um grupo de jovens atores egressos da Escola de Arte Dramática. Então, nós vamos observar que nessa passagem da década de 70 para a década de 80, o que ocorre é que muitos dos jovens começam a buscar uma formação acadêmica. Já temos na Escola de Comunicação e Artes não só a EAD, que atravessou todo esse período, vindo lá do final da década de 1940, como temos a formação do Departamento de Artes Cênicas, que começa a produzir novos diretores, como William Pereira, o Gabriel Vilela, e também grupos que começam a sair das escolas em formação, já formados dentro do próprio ambiente da escola. Então, o pessoal do Vitor é um importante representante desse segmento, né? Outros diretores também, como Paulinho Yutaka, como o Luiz Roberto Galizia, também fazem parte desse segmento. Nos anos 90, nós temos já um modo de produção coletiva que se desenvolve em direção ao que nós chamamos de processo colaborativo. E o principal exemplo desse segmento é o Teatro da Vertigem, não é? O Teatro da Vertigem e esse modo de colaboração entre o diretor
e o seu elenco, entre o dramaturgo, o diretor e o elenco, não era uma novidade para aquele momento da produção. No entanto, ele acontece como uma forma de organização. O que há de novo nisso é como isso se sistematiza. Não é? O que é o processo colaborativo? É um entendimento de que todos colaboram para a construção, para a criação do espetáculo, mas sua finalização será realizada pelos diferentes especialistas. Então, o diretor, um dramaturgo que organiza o material levantado durante os processos, os laboratórios, vamos chamá-los assim, né? Os workshops de criação, e organiza essa dramaturgia, e depois nós temos a iluminação, a cenografia, toda ela organizada pelos especialistas, mas todos fazem parte do processo de construção. Então, esse é o momento em que você começa a ter parcerias entre grupos e diferentes diretores, diferentes autores que participam do processo de construção sem necessariamente estar no interior do grupo. Uma diferença que é bastante significativa com relação a certas experiências dos anos 70, por exemplo. Não é? Então, este aqui é um pouco um panorama. Destaquei 2 espetáculos que estão sendo digitalizados: o Trate-me-Leão, do Asdrubal trouxe o Tomboni, e o Na Carreira do Divino, do pessoal do Vitor. Falemos agora um pouquinho, então, da produção de dramaturgia e da renovação cênica e dramatúrgica que começa a acontecer a partir desse momento. Eu vou começar por uma questão mais ou menos óbvia, com o que eu chamaria de teatro da mulher. Esse termo, teatro da mulher, eu uso pensando um pouco nas reflexões que a pesquisadora Elza Cunha de Vicenzo, no seu livro Um Teatro de Mulher, editado pela Perspectiva em 1992, na problematização que ela faz desse título. De fato, ela argumenta naquele momento, talvez a gente possa repensar isso hoje, eu acredito que hoje isso está ganhando novas tonalidades. Essa ideia de um teatro feminista ou feminino não se pensava, não se dava naquele momento, não é? As mulheres que produziam teatro, elas não se entendiam como feministas, embora suas produções pudessem alcançar, digamos, essa denominação pelos seus conteúdos, pelas questões que traziam para a cena, problematizando a condição da mulher na relação do casamento, na relação da sua independência financeira, na relação da sua sexualidade, em relação à sua sexualidade. Então, o termo teatro da mulher, ele ganha esse lugar mais genérico justamente para se referir a este momento, né, no final da década de 60 e durante a década de 70, quando nós vemos algumas mulheres dramaturgas ganhando protagonismo. Isso é algo bastante, digamos, inédito, né, se considerarmos a tradição até ali. E eu me refiro não à falta de mulheres protagonistas, seja na dramaturgia, seja na atuação, mas o fato de que aqui elas começam a ocupar um espaço que era muito mais ocupado pelos dramaturgos e pelos atores do que pelas mulheres, não é? Dessa geração, que foi chamada de geração 69, nós temos importantes dramaturgas como Leilá Assunção. Leilá tem uma história muito interessante. Ela era uma mulher, uma mulher extremamente bonita, e ela foi manequim, naquela época se chamava manequim, modelo do Denner. Ela foi modelo exclusiva do Denner e se revelou uma autora extraordinária, extremamente arguta, extremamente perspicaz, e que trouxe para a cena
questões ligadas a todos esses temas do feminismo que até hoje são vigentes, ou seja, a independência econômica da mulher, o assumir a sua própria sexualidade, o recusar uma certa tutela do masculino, do marido, do pai, né? Ela começa com uma peça que se chama Fala Baixo, Senão Eu Grito, em 1969, né, com Marília Pera e Paulo Vilaça, que ganhou todos os prêmios naquela época. E logo em seguida, ela entra numa fase de produção de peças, de textos. Ela produz regularmente, até para a própria surpresa dela, muitas vezes, segundo o depoimento dela. Ela diz que ela muitas vezes não acreditava nas coisas que ela era capaz de dizer através da dramaturgia. E uma das peças que muitos autores consideram, muitos pesquisadores consideram das mais importantes é o Roda Cor de Roda. Roda Cor de Roda, que foi dirigida pelo Antônio Bujanra em 1975, com um grande elenco, Irene Ravache, João José Pompeu, Lilian Lemmertz e Rolando Boldrin. Esta também é uma das peças que estão sendo digitalizadas nesse momento no Centro Cultural. Essa peça é uma peça muito divertida, com muito humor, no qual ela relata a história de uma mulher que se rebela contra a tutela do marido e resolve fazer da sua casa um prostíbulo e faz do seu marido um cliente e cobra mais caro por ele, né? É muito divertida a peça. Ela tem histórias também que cercam essa produção, né? Leila conta que ela foi à censura, porque essas peças estavam sempre submetidas à censura, e ela teve que negociar praticamente todas as suas peças para sair, digamos, desse espaço de censura e repressão. No diálogo com censores, ele tem uma restrição ao uso do docinho brigadeiro, que supostamente serviria numa festa durante a peça. E ela teve que trocar, então ela ofereceu para trocar, porque ele achou que brigadeiro estava referido à aeronáutica. Então, ela teve que trocar o docinho brigadeiro pelo docinho baba de moça, que era o preferido do censor, né? São anedotas que cercam, digamos, essa produção. Dramaturga muito importante do período foi Consuelo de Castro. Consuelo de Castro, que faleceu recentemente, uma grande dramaturga. A sua peça Prova de Fogo, de 1969, sua primeira peça, só pôde ser encenada em 1993 por Aimar Labach, porque era uma peça que falava da invasão da Maria Antônia pelos alunos do Mackenzie e do CCC, do Comando de Caça Comunista, né? É uma peça escrita no calor do momento e da qual ela foi, digamos, uma testemunha ocular. Ela estava ali naquele momento. Então, ela descreveu esse processo, então ela faz um retrato desse momento político, desse embate entre os estudantes naquele momento, e ela faz essa peça e é imediatamente censurada, não é? A segunda peça dela, que acaba sendo a primeira representada, é A Flor da Pele, numa encenação de Flávio Rangel, de 1969, com Miriam Meller e Perry Salles, e que teve depois uma reencenação com Roberto Lage, em 1976, com Geraldo Del Rey e Wanda Estefânia. Essa segunda versão da peça está, nesse momento, no acervo, sendo digitalizada. Então, também é uma peça muito importante, um texto muito importante de Consuelo de Castro, que aponta para essa relação entre a experiência da dramaturga e a sua vivência política, a sua vivência como profissional. A Consuelo sempre vai tratar de temas
que dizem que concernem as suas experiências, as suas vivências. Não necessariamente são peças biográficas, mas elas trazem um componente importante. E isso é uma característica de muito dessa produção, desse momento. São peças com poucos atores, 2, no máximo 4 atores, e que trazem um pouco esse espaço da experiência pessoal do dramaturgo, não é? Então, a Flor da Pele, da Consuelo de Castro, que também está nesse momento sendo digitalizada. Outra importante dramaturga também do período é Maria Adelaide Amaral, que muitas pessoas conhecem mais pelo seu trabalho na televisão, mas que é uma grande dramaturga e que teve várias peças encenadas e que continuam sendo encenadas. Ela é uma autora muito fértil e com uma dramaturgia muito sólida. E o arquivo, nesse momento, também está digitalizando 2 de suas peças. O Bodas de Papel, que foi uma direção do Cécile Thierry, e que depois, em 1978, com Eliana Kowasinski, com a Irene Ravache, com a Regina Braga, o Jonas Mello e outros. E a peça A Resistência, que é uma peça um pouquinho posterior, um ano depois, também com direção do Cécile Thierry. A Resistência, por exemplo, é uma peça que constitui, como o próprio nome diz, já parte de todo um repertório que, naquele momento, começa a estabelecer um retrato do que era a existência desses profissionais, na maioria profissionais liberais, jornalistas, professores, estudantes universitários, na sua lida dentro da profissão e contra esse ambiente nocivo, né, hoje nós diríamos tóxico, né, de repressão e de censura que havia no momento. Todas essas peças sofreram com a ação da censura. Todas elas foram recolhidas e muitas delas só foram encenadas muitos anos depois, como é o caso do próprio A Resistência. Na Resistência, Maria Adelaide, que foi jornalista e foi funcionária da Editora Abril durante muitos anos, ela ambienta essa peça num escritório, numa redação de um grande jornal, e ela conta um pouco como esses profissionais, naquele momento, lidavam com seus conflitos pessoais, com seus conflitos domésticos, com as relações internas de trabalho e também com esse ambiente de fora, de incerteza, de insegurança, porque toda a peça tem como ambiente essa possibilidade de demissão que estaria pairando sobre a cabeça dessas pessoas. Então, assim como Consuelo, e assim como Leilá, de certa forma, mas mais Consuelo, estaria mais próxima, Maria Adelaide também traz para a cena muito da sua experiência pessoal, da sua vivência pessoal, sem que isso possa ser chamado ainda propriamente de um teatro biográfico, não é? Outra tendência importante desse momento é a dramaturgia. Outra tendência importante desse momento é a dramaturgia, e que eu denominei As Margens Vêm para o Centro. Estou pensando especificamente em Plínio Marcos, que foi um autor que também teve suas peças todas censuradas. Barrela, por exemplo, que foi escrita em 1958, só conseguiu ser encenada em 1980. Abajur Lilás, que foi uma peça escrita em 1969 também, só ganhou sua primeira encenação em 1980. E penso nessa montagem que foi dirigida por Fauzi Arap e que está também, nesse momento, sendo digitalizada pelo Centro Cultural. Então, essa peça é uma peça importante, que é representante dessa produção do Plínio. O Plínio não precisa de apresentação, ele é um dos nossos dramaturgos mais conhecidos e mais representados, né? E fala muito dessa parceria com Alfauzi Arap, que também foi um autor importante desse período,
e que já havia dirigido peças do Plínio em 67, Navalha na Carne e Dois Perdidos numa Noite Suja. Então, também aponta para uma certa parceria. Eu não vou entrar muito nesse campo das parcerias, mas é muito importante que a partir desse momento, principalmente a partir de 1980, há um trânsito muito grande, é uma combinação entre diretores e companhias, entre atores e outras companhias, há uma circulação, né, muito grande de profissionais que estão colaborando com produções que, de alguma forma, ganham espaço de evidência, espaço de destaque nesse momento. Não é? Eu vou mencionar alguns, mas, por exemplo, uma dessas parcerias extraordinárias que aconteceram nesse momento é entre Alcides Nogueira e Márcio Aurélio, um grande diretor, que começa a produzir no final da década de 70, né, e que vai atravessar a década de 80 com Alcides Nogueira, que é um outro dramaturgo que muita gente conhece muito mais pelo seu trabalho na televisão do que propriamente no teatro, mas que é um grande autor de teatro, e cuja peça Lua de Cetim, de 1981, que marca o começo do seu profissionalismo como dramaturgo, e que foi encenada pelo Márcio Aurélio, é uma também das peças que estão sendo digitalizadas nesse momento pelo acervo, né? É uma trajetória que fala de uma família, né, de uma família de classe média, e que tem como marco um período político dos anos de 1960 até os anos de começo de 1981, e que tem na sua data de moldura, de marco de final de peça, o atentado do Rio Centro. Como vocês podem ver, as questões políticas, as ações da censura, os temas que dizem respeito ao próprio ambiente, as próprias experiências vividas pelos dramaturgos digamos, uma dominante nesse momento. E elas trazem uma importante renovação, importante contribuição para a renovação da dramaturgia que existia antes. Ela abre caminho para novos dramaturgos. Nessa mesma esteira, depois vamos ter a nova geração de dramaturgos. Entre eles eu posso mencionar, por exemplo, o Mário Bortolotto, que vem um pouquinho mais à frente. Mas, infelizmente, eu não posso avançar tanto em todos esses dramaturgos e encenadores, porque o nosso tempo é relativamente curto. Gostaria de mencionar ainda como um diretor, dramaturgo, cenógrafo, figurinista, que congregou, portanto, todas esses ofícios numa só figura, o Naum Alves de Souza. Naum, que foi o fundador do grupo Pod Minoga, que eu mencionei lá nos anos 70. O Naum foi um dramaturgo que se fez, num primeiro momento, no Pod Minoga, numa produção de criação coletiva, né, com todos participando e construindo os espetáculos, e que depois engrenou uma carreira solo como dramaturgo e também como diretor das próprias peças. Esse é um outro perfil também do profissional dessa época, né? Alguém que trabalha com a sua própria produção dramatúrgica, que combina numa só figura essas duas funções. No caso do Naum, além disso, também um grande figurinista, um grande artista plástico, porque ele entrou no teatro pela porta das artes plásticas, né? Do Naum, nós temos duas peças sendo digitalizadas nesse momento. No Natal, a gente vem te buscar, que foi uma peça que teve praticamente foi a peça que destacou Naum no panorama da produção como dramaturgo solo, e A Aurora da Minha Vida, né, uma peça muito divertida.
A Aurora da Minha Vida, ele traz para a cena um pouco suas memórias, e esse é ele e Alcides têm um pouco esse lugar, também Mauro Razzi, de certa maneira, de trazer as histórias, as vivências, não necessariamente pessoais, mas que trazem, digamos, um pouco esse passado, né? Essa história passada, em contraponto a esses outros dramaturgos que estão trabalhando sobre a atualidade do momento, né? Com a atualidade no momento. E eles trazem um pouco daquilo que foi a história da infância, a história da juventude, histórias dos pais, né? Esse momento um pouco memorialista da dramaturgia, né? E a Aurora da Minha Vida é um pouco essa, a experiência da criança na escola, né? Com todas as maldades que as crianças faziam com os outros, com os professores que vinham com uma educação formal absolutamente anacrônica, né? Que desconhecia, digamos, a realidade daquele momento, com todos os clichês de uma educação fechada, de uma educação conservadora, e uma peça extremamente divertida. Outro autor que está, digamos, também neste momento com suas obras sendo digitalizadas é Carlos Alberto Sofredini. Aqui, já mencionei Na Carreira do Divino, que foi a peça dirigida pelo Paulo Betti com o pessoal do Vitor, em 79, e outra peça é Vem Buscar-me Que Ainda Sou Teu, direção do Yakov Hill, em 1979 também. Carlos Alberto Sofredini, também um autor que infelizmente faleceu muito jovem, muito cedo, mas que tem uma contribuição super importante também, até por trazer elementos do circo, trazer para o teatro elementos de uma cultura popular que também não era muito valorizada até então, né? Esses são alguns das contribuições, digamos, que nesse momento o acervo está oferecendo para estabelecer um panorama da produção dessa época, dessas 2 décadas, sendo que há muitos outros materiais, eu trouxe apenas alguns exemplos, né, que apontam para essa emergência de uma nova dramaturgia, de uma nova organização da produção coletiva dos grupos, que apresenta novas combinatórias de processos de construção das peças em parceria com os elencos, em parceria com os grupos, e, ao mesmo tempo, colaborações entre diretores, entre dramaturgos, fazendo duplas, fazendo dobradinhas que constroem grandes segmentos da produção de coletivos e de autores, e deixo de fora, para outro momento poder avançar, outros momentos, outras tendências que também estão se desenvolvendo a partir dessas 2 décadas, mas apenas para justificar e representar aquilo que foi esse momento, e como o acervo nesse momento tem um papel importante na recuperação desses áudios e no registro dessa produção, agora numa forma digitalizada, para continuar estabelecendo uma comunicação direta com pesquisadores, com estudiosos, com artistas que vêm no acervo, deveriam ter no acervo uma fonte permanente e renovada de informação. Eu acredito que seja um pouco esse alguns elementos que eu gostaria de trazer para vocês, deixando claro que esse panorama é bem mais amplo e que há muitos outros materiais que merecem uma consulta direta, pessoal, presencial, no acervo,
para tomar contato com esses materiais. Então, agradeço muito o convite que eu recebi para estar aqui hoje. Espero ter dado uma contribuição, principalmente para a difusão do acervo do arquivo, que é, de fato, não um concorrente da universidade, mas sim um colaborador permanente com a sua... com seu acervo, que já não sei mais quanto nesse momento os títulos e materiais ele conserva, mas é um universo imenso, extraordinário, que se vem acumulando desde 1975. Então, essas 2 décadas, na verdade, também são décadas que viram e testemunham a instalação e o crescimento do arquivo multimeios, né? Então, é um bom momento para nós valorizarmos ainda mais a existência do arquivo e do seu acervo. Obrigada.